Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Wallace Elias. Hoje eu estou iniciando uma nova série de videoaulas associadas à disciplina de funções de várias variáveis. Como de costume, eu gosto de sempre fazer uma revisão dos conceitos fundamentais de cálculo 1. E pensando nisso, eu trouxe 4 videoaulas dedicadas para tratar esse assunto. Na primeira videoaula, que é essa de agora, você vai assistir uma revisão sobre o conceito de funções e as suas principais propriedades. Na segunda videoaula, nós vamos falar sobre limite e continuidade de função. Na terceira videoaula, vamos falar de derivadas. E na nossa quarta e última videoaula, nós vamos conversar sobre integrais. Então, antes de você começar a assistir a nossa aula de hoje, não esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. E coloque aí nos comentários o que você sabe de cálculo 1, quais são as suas dificuldades, e assim eu possa estar sempre aprimorando e trazendo conteúdos direcionados para a sua dificuldade. Tudo bem? Então vamos lá conferir essa videoaula? Em nossa primeira videoaula, nós vamos conversar a respeito de funções matemáticas e as suas propriedades. E compreender o conceito de uma função matemática é fundamental para o entendimento e o andamento da nossa disciplina de funções de várias variáveis. Quando a gente fala de funções, a gente está falando de um dos conceitos mais importantes no estudo de matemática, engenharia, ciências em geral. Mas afinal de contas, o que vem a ser uma função? Vamos primeiro trazer a definição formal do que é uma função, para que depois a gente possa fazer uma análise mais simples e assim compreender melhor. De acordo com a definição, sejam dois conjuntos A e B, e o que vem a ser uma função? Ela vem ser uma relação onde cada elemento do conjunto A vai estar associado a um único elemento do conjunto B. E essa relação entre os elementos dos conjuntos é indicado por essa expressão matemática que eu coloco para vocês. F, dois pontos, indo de A até B. Mas afinal, o que significa essa notação? Essa notação nada mais é do que uma maneira de você representar a relação entre os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Veja que na matemática, uma maneira de você nomear essa relação é através da nomenclatura y igual a f de x, onde o conjunto A é entendido como sendo o domínio e o conjunto B é conhecido como sendo a imagem. Além disso, nós vemos que o x é o que nós chamamos de variável independente. São todos os valores que estão contidos dentro do domínio. Por outro lado, o y é chamado de variável dependente, ou seja, ela é a variável que vai depender da escolha do x que eu fizer. Então veja que para cada elemento do domínio existe uma relação com um elemento do conjunto imagem. Agora, será que existe uma maneira da gente falar de função sem utilizar essas nomenclaturas que às vezes acabam dando confusões na nossa cabeça? Bem, particularmente eu gosto de um exemplo que funciona muito bem. E como que ele é? A gente pode imaginar a função como sendo uma espécie de uma caixa com duas entradas. Na entrada à esquerda, você vai colocar um número em que normalmente você escolhe. Então esse número ele é representado pelos valores do domínio. Ao inseri-lo dentro da caixa, essa caixa ela vai transformar esse número em um outro número, que vai estar relacionado ao conjunto da imagem. Então, a função ela tem uma propriedade de transformar um número do domínio em um número da imagem. Agora vejam que esse número da imagem ele pode ser inclusive o número que estava no domínio. Bem, além dessa notação mais simples, nós temos outras duas maneiras de visualizar uma função. A primeira é usando uma tabela, onde você vai precisar basicamente de duas colunas. Na coluna esquerda, você vai escolher valores da sua variável independente. Então aqui eu fiz uma escolha de um x valendo menos 1, menos 0,5, 0, 0,5 e 1. E do outro lado, na outra coluna, eu fiz a escolha primeiro de uma função. Aqui, para critério de exemplificação, eu escolhi a função x². Então veja que para cada valor de x, eu aplico na função x² e obtenho
um valor de imagem. Então, quando o x é menos 1, a função ela vale 1. Quando o x é menos 0,5, ela vale 0,25. Quando o x vale 0, a função vale 0. Quando o x vale 0,5, a função vale 0,25 novamente. E quando o x vale 1, a função vale 1 também. Então, essa é uma maneira que você tem para poder representar a relação matemática. Tá? A segunda forma seria você utilizar um sistema de eixos, um sistema de eixos, onde você vai poder identificar os pontos que você escolheu. Então, basicamente, você vai precisar de dois eixos. Um eixo horizontal, que são todos os valores permitidos para o x, né? E um eixo vertical, que são todos os valores permitidos para o y. E aí, você, nesse sistema, você vai escolher os pontos. Então, veja que aqui eu destaquei 4 pontos, que são exatamente os pontos descritos pela tabela. Então veja que a função nada mais é do que uma linha que vai traçar todos esses pontos. E o interessante comentar é que essa região azul ela vai representar para a gente todos os valores de x que são permitidos para a nossa função. Nesse caso, aqui, todos os valores do conjunto dos reais são aceitáveis para a nossa função. Agora que nós já compreendemos o que é uma função, sabemos como representá-la, eu vou trazer para vocês algumas funções elementares. Funções essas que vão ter os seus respectivos gráficos apresentados. A primeira função que eu trago para vocês é a função mais simples possível, que é chamada de função constante. E a função constante, basicamente, é aquela relação matemática que vai associar a cada elemento do seu domínio a um único elemento no conjunto da imagem. Então, matematicamente, a gente escreve a função constante como sendo f de x igual a um a, onde esse a é uma constante e ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E quando a gente usa a representação gráfica dessa função, o que nós temos é essa imagem. Então veja que dependendo do valor do a, o seu gráfico vai estar ou na parte de baixo, aqui como ele está com um a negativo, ou na parte de cima, quando o seu a for um valor positivo. E veja que para qualquer valor de x que você escolher, você sempre vai ter um único valor na imagem. A próxima função que a gente vai conhecer é a função linear ou função afim. A função afim ela é qualquer função que pode ser escrita como uma relação matemática da seguinte maneira: f de x igual a ax mais b, onde o a e o b são coeficientes de números reais fornecidos para você. Eles têm um nome específico, que é o a é conhecido como coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Para vocês compreenderem melhor, eu fiz um gráfico animado onde vocês irão poder perceber o que acontece quando a gente escolhe diferentes valores de a e b. Então veja que quando a gente muda o valor de a inclinação da reta, que é o gráfico da função, muda, e quando você mexe no b, você desloca sobre o eixo y essa reta. E novamente, a região azul vai indicar para a gente quais são os valores permitidos de x para o nosso gráfico. Na sequência, a próxima função que eu trago para vocês aqui é a função módulo. E a função módulo, ou função modular, ela basicamente é definida da seguinte maneira. Ela é uma relação matemática, a f de x, onde o valor dessa função é desenhado entre duas barras verticais. E o que esse símbolo diz para a gente? Basicamente é o seguinte: se o valor que está dentro dessas barras for um valor positivo, você repete o número. E se ele for um número negativo, você troca o sinal. Em outras palavras, o que nós temos aqui é o seguinte: digamos que o seu f de x é igual a módulo de menos 3. Então, isso quer dizer que essa função vale 3. E vale comentar que todos os valores da imagem da função modular, eles sempre serão positivos. Para vocês visualizarem novamente, eu peguei a função linear, onde lá no gráfico nós tínhamos valores para o y, tanto positivos quanto negativos, e coloquei dentro da função modular. Nesse caso, quando eu faço os ajustes dos parâmetros, olha o que acontece. Eu mudo a inclinação com o coeficiente angular
E quando eu mexo no coeficiente linear, eu desloco sobre o eixo x, porque sempre lembrando que a função modular, na função modular, os valores da imagem sempre serão valores positivos. A próxima função que eu trago para vocês é a função polinomial. E a função polinomial, ela é toda a regra matemática escrita na forma de um polinômio. Ou seja, o f de x ele tem essa estrutura que eu apresento para vocês, onde a n-1, a1 e a0 são chamados os coeficientes dos polinômios. E quando eu particularizo e escolho a função polinomial f de x igual a ax² mais bx mais c, eu estou trazendo um exemplo de uma função polinomial de grau 2. Como é o gráfico dessa função? Bem, a gente sabe que a função polinomial de grau 2, ela tem como gráfico uma parábola, e à medida que eu ajusto os parâmetros, eu vou mexer na concavidade, na localização das raízes e na posição da parábola com relação ao eixo vertical. Então vejam bem como funciona. Aí eu modifiquei a concavidade, dependendo do valor de A, desloquei a localização das raízes e também desloquei a parábola com relação ao eixo vertical. Uma vez definida a função polinomial, podemos construir o que nós chamamos de função racional. E a função racional é toda a função matemática escrita da seguinte maneira: um f de x igual a p de x dividido por q de x, onde esses dois termos que aparecem no numerador e no denominador são chamados de funções polinomiais. Aqui a gente tem que fazer uma ressalva, tá? Porque a função f de x, ou a função racional, ela só vai estar definida naquelas regiões onde a nossa função q não é igual a zero, ou seja, não tenha uma raiz. E para visualizar isso, eu trouxe um gráfico para vocês da função racional 1 sobre x menos a, onde a gente pode ver que a função p de x vale 1 e a função q de x vale x menos a, e a gente sabe que dependendo do valor do a, você vai ter uma raiz, ou seja, o seu denominador vai ser igual a zero. Para tornar mais fácil de vocês visualizarem, eu coloquei a raiz indicada pelo ponto vermelho. Observe o que acontece à medida que a gente troca, ajusta o valor de A. A nossa função vai deslocando. Então, a nossa função ela vai estar definida em toda a região azul sobre a curva, exceto no ponto vermelho. Bem, agora a gente vai falar de outras funções elementares. A primeira função que eu vou trazer para vocês aqui é a função exponencial, e ela é uma função escrita da seguinte maneira, um f de x igual a elevado a x, e aqui a gente tem que tomar um cuidado para não confundi-la com a função polinomial, porque na função polinomial, a variável independente x, ela multiplica essa constante a. Aqui ela está na forma de expoente. Então, na função polinomial, você tem uma base, que é um número, e o expoente, que é a sua variável independente. Essa base da função exponencial, ela é sempre um número positivo, e ela pode ter dois valores. A primeira condição é que esse a seja um número pequeno e esteja entre 0 e 1. Nesse caso, o gráfico da função ele tem esse formato. Tudo bem? Por outro lado, quando eu considero a função exponencial com a possibilidade do a ser um número maior do que 1, o gráfico dele agora é diferente, como vocês podem ver na animação aqui ao lado. Bem, a função exponencial ela tem algumas propriedades importantes que vale a pena a gente lembrar. Essas propriedades basicamente são consequências das propriedades de potenciação. Então aqui a gente tem, quando você tem duas funções exponenciais multiplicadas de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Quando você tem duas funções exponenciais dividindo de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. A potência da função exponencial conserva a base e multiplica os expoentes. Então, quando você tem duas funções polinomiais multiplicadas com bases diferentes, você multiplica as bases e mantém o expoente, e a mesma coisa para a divisão. Você divide os valores da base e eleva sempre ao mesmo
expoente. Se até esse momento você teve alguma dúvida, pause o vídeo, retorne, veja aquela parte que você teve mais dificuldade e depois retome do ponto que você parou. O interessante é que quando a gente fala da função exponencial, existe um valor em especial que a gente utiliza muito, né, que é muito comum nas aplicações de física, de engenharia, que é a função exponencial de base A igual ao número natural e, que é dado por 2,71828, ou também conhecido como número de Euler. Dando sequência, a nossa próxima função a ser apresentada aqui é a função logarítmica. E é aquela que é escrita dessa forma, né? O f de x é igual a um log de x na base a. Como eu já disse, o a aqui é chamado de base. E assim como acontecia na função exponencial de base a função logarítmica, a base da função logarítmica também é um número positivo e tem duas possibilidades. Mas veja que o logaritmo também tem algumas propriedades importantes, né? Como o log do produto ele é igual à soma dos logaritmos, o log da divisão é igual à subtração dos logaritmos, e a potência do log, você pega o expoente, multiplica pelo valor da função logarítmica. A função logarítmica e a função exponencial, quando são da mesma base, né, ou seja, base A, elas são identificadas como sendo uma função inversa uma da outra. E a partir desse resultado, a gente obtém algumas propriedades interessantes, que é o seguinte: o log da função exponencial de base A na base A é igual a x. O log de 1 em qualquer base é sempre igual a zero, e o log de A na base A é igual a 1. Com essas propriedades e assumindo alguns valores, a gente pode verificar que o gráfico da função exponencial e o gráfico da função logarítmica são idênticos. Então eu trago para vocês aqui uma animação onde a curva em vermelha é o gráfico da função exponencial e o gráfico da linha azul, o gráfico da função logarítmica. Observem que um é o espelho do outro. Por isso que a gente fala que as funções logarítmica e exponencial, uma é a inversa da outra. E agora a gente chega nas temíveis funções trigonométricas, né? Na matemática, as funções trigonométricas são funções cujos seus argumentos são dados por ângulos, né? Então a gente chama de funções angulares. E elas são muito importantes nos estudos dos triângulos e em modelação de fenômenos periódicos. E podem ser definidas como sendo a razão entre lados, ou entre dois lados de um triângulo retângulo, em função de um ângulo, ou de uma maneira muito mais geral, como sendo as razões de coordenadas de pontos no círculo unitário. Então, como eu bem falei para vocês, vocês podem construir as funções trigonométricas a partir de um triângulo retângulo, usando o seu cateto adjacente, o seu cateto oposto e a sua hipotenusa, ou você pode construir as funções trigonométricas usando um círculo unitário e as coordenadas dos pontos sobre esse círculo unitário. Mas quem são as funções trigonométricas, então, que eu tenho tanto falado? Bem, a primeira função trigonométrica que a gente conhece é a função seno. Então, a gente chama de função seno a relação matemática f que pega números dos reais e leva para um intervalo entre -1 e 1. E ela é indicada como sendo uma expressão f de x igual a seno de x. Lembrando que esse argumento da função seno ele pode ser colocado em graus ou em radianos. Se você não lembra como faz essa transformação, basta você lembrar que π radiano é igual a 180 graus. Então você pode usar essa relação para poder descobrir quanto que vale um ângulo em graus para radianos. O gráfico da função seno agora fica muito mais fácil a gente compreender. Né? Veja que o seno, como eu bem disse, é uma relação matemática que pega valores dos reais e leva para o intervalo 1 e -1, e agora a gente pode visualizar isso.
Veja que sobre o eixo x, a gente tem todos os valores que estão sobre essa área azul para poder escolher. Já no eixo y, eu só posso escolher valores entre 1 e menos 1. É por isso que a gente fala que a função seno é uma função limitada entre 1 e menos 1. A próxima função que a gente vai falar um pouquinho é a função cosseno. Então a gente chama de função cosseno a função matemática f, que leva valores dos reais para o intervalo menos 1 e 1, indicado pela expressão f de x igual a cosseno de x. E, novamente, o valor do argumento que a gente coloca dentro do cosseno pode ser colocado em graus ou em radianos. E o gráfico dessa função é muito parecido com a função seno, mas assume valores diferentes. Mas veja que ele também pega todos os valores no eixo x e me leva a valores entre 1 e menos 1. Por isso que a gente fala também a função cosseno ela é limitada. A próxima função trigonométrica muito conhecida é a função tangente, e a gente chama essa função tangente como sendo a relação matemática que leva valores de um conjunto que eu vou chamar conjunto A para os reais, indicada como sendo f de x igual a tangente de x, né? A gente usa essa notação TAN para falar da tangente, e a gente define essa função como sendo a divisão entre a função seno e a função cosseno. Veja que a função cosseno, em alguns momentos, ela assume valor igual a zero, e isso vai fazer com que a gente não possa escolher todos os valores para a tangente. Por isso que eu defini um conjunto A. Quando a gente faz o gráfico da função tangente, então ao lado vocês têm o gráfico da função tangente, e essas linhas vermelhas tracejadas indicam para a gente exatamente aqueles valores onde a função cosseno é igual a zero. Então veja que a curva em azul ela nunca atravessa essas linhas vermelhas. Essas linhas vermelhas são chamadas de assíntotas. E isso significa que essa função tangente ela nunca vai atravessar essa assíntota. Veja que os valores que a tangente pode assumir, elas vão do menos infinito até o mais infinito. Agora, por sua vez, no eixo x, eu não posso escolher todos os valores. Bom, por exemplo, menos 3π sobre 2, menos π sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2 e assim sucessivamente, são valores que eu não posso escolher. Por isso que a gente fala que o domínio da função cosseno são todos os valores de x pertencentes aos reais, né, desde que o cosseno seja sempre diferente de zero. Outra função trigonométrica também conhecida é a função secante, e a gente chama de função secante a função f que sai de um conjunto A para os reais, né, ou seja, ela vai assumir como imagem todos os valores dos reais, mas no seu domínio não são todos os números que eu posso escolher. E essa função secante ela é escrita como sendo f de x igual a sec de x. O SS é para indicar secante e ela é definida como sendo 1 sobre o cosseno de x. Aqui a gente verifica que os valores onde o cosseno são iguais a zero, né, a função secante não atravessa. Então a gente tem de novo as assíntotas. E observem que a imagem dessa função ela está entre essas duas regiões de 1 e menos 1, mas para o lado de fora. Então, o domínio dessa função, novamente, são x pertencentes aos reais, desde que o cosseno não seja igual a zero. Assim como temos a função secante, temos a função cossecante. E chamamos de função cossecante a função matemática que leva os valores do domínio B para os reais, né? Ou seja, a imagem dessa função vão ser todos os valores dos reais, porém os valores de x que eu posso escolher aqui não são todos. A função cossecante ela é representada, né, como sendo f de x igual CSC de x, onde esse CSC significa cossecante, e ele é definido como sendo 1 sobre o seno de x. E, novamente, aqui você tem os valores da secante que não são permitidos. Então, você tem menos 2π, menos π, π, 2π, que são todos os valores onde o seno é igual a zero. Então, o domínio dessa função é x pertencendo aos reais, tal que o seno de x é diferente de zero. Então, você pode colocar dentro dessa função qualquer valor, exceto aqueles onde o seno é igual a zero. E, por fim,
chegamos à nossa última função trigonométrica. Então, a gente quer a função cotangente. Então, a gente chama de função cotangente a função f, indo do conjunto B para os reais. Então, novamente, ela pode assumir todos os valores dos reais. E você vai indicar ela como sendo f de x igual a cot de x. Ou seja, o COT é de cotangente e ele é 1 sobre a tangente de x, ou o cosseno de x sobre o seno de x. E o gráfico dessa função é dado por essa imagem. Veja que os valores como menos π e π são aqueles valores que a função seno é igual a zero e funcionam. Né? Então você teria também o menos 2π e o 2π. Então o domínio dessa imagem vai ser x pertencendo aos reais, tal que o seno de x seja diferente de zero. E assim a gente chega ao final da nossa primeira videoaula. Veja que o nosso intuito aqui não é fazer toda uma revisão da matemática, né, mas sim trazer uma breve revisão para vocês de conceitos fundamentais de cálculo 1. Vocês vão encontrar no material de apoio muito mais informações a respeito das funções que aqui eu apresentei, como algumas relações fundamentais das funções trigonométricas, algumas outras propriedades, como seno da soma, cosseno da soma. Mas é importante que você veja o seu material, dê uma lida, e claro, você sempre vai poder assistir novamente essa videoaula e rever aquela parte que você teve mais dificuldade. Se você gostou dessa aula, não esquece de colocar aí nos comentários o que você achou, curte, compartilha, assim mais pessoas vão poder assistir, não só essa aula, como as nossas próximas videoaulas, e assim eu vou estar podendo trazer cada vez mais conteúdos interessantes para vocês. Na nossa próxima videoaula, a gente vai falar sobre o conceito de limite e continuidade de funções. Então, não esquece de dar aquele joinha e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.